Inês. Gente, vou apresentar o seu catequista, seu Gisele. Ela é minha coordenadora da catequese, catequista, coordenadora do vicariato do Rio de Janeiro e da Arquidiocese. Então, eu estou muito feliz pela vinda dela, né? Eu coloquei ela no fogo, mas eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela vida, que é muito usada, né, através dessa missão. E eu queria que a comunidade pudesse levantar suas mãos, né, fazer uma Ave Maria, para que a sua ministração possa ser tocada nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus possa habitar neste lugar e que a gente possa levar cada palavra que será lançada, a gente possa guardar na tábua do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, vamos sentar. A Gisele me apresentou, né, pelo menos. Eu tenho aí, na minha caminhada, além do fato de ser mãe do Daniel, né, que eu penso também em orações por ele, porque ele tem uma mãe que abusa dele. Quando eu estou no fogo, ele vem comigo. Ele sempre topa as minhas aventuras. Não é minha primeira vez pregando, eu não sei muito usar essa palavra, por quê? Mas ele falou, eu sou catequista. A gente costuma usar o termo assim, eu estou, né? Estou catequista, estou coordenadora, mas eu não entendo, gente. Não sei dizer quem eu sou se eu não disser que sou catequista. Portanto, que vocês vão ouvir, né, o jeito que eu vou falar, eu peço já perdão, que não é de uma pregadora, é de uma catequista. E como catequista, né, como ela falou, eu estou, aí sim eu estou, né, é uma coisa que pode ser tirada de mim a qualquer momento por qualquer motivo. Como na comunidade, na paróquia do Ciro, o pai chegou novo e falou, não, você não tem que ir, mas você não é catequista, e tirou da catequese. Chorei para a rua, né, porque eu fui para a irmã Lúcia, quem não sabe, as estrelas de Belém são responsáveis pela formação na parte de doutrinal, né, e de teologia também, de aplicação das diretrizes da igreja para a iniciação cristã, como que engloba batismo, eucaristia e crisma. As irmãs de Belém, né, tem a irmã Patrícia, a irmã Lúcia, a irmã Joana Carolina. Eu vi ela chorando, meu Deus, eu não sou catequista, o que é que eu sou? Você é mãe da minha que ela conhece muito. Eu já me tive no fogo também de uma live e ele cantava com a gente. Na verdade, com ela, né? Então, hoje, eu estou coordenadora do vicariato Campo Grande
pessoas com um conhecimento muito profundo, você falou aqui disso, né, da importância de conhecer. Poucas pessoas de fé, eu acredito, pensando no Evangelho, que essas pessoas de fé foram se juntando aos poucos. Né? No princípio, Jesus pegou trabalhadores. Na época, por conta do que se vivia, os pescadores. Depois foi pegar quem? Alguém que ninguém imaginaria se juntar a um grupo de cristãos. Na época não se chamavam assim, né? De vai ver isso mais para frente. Mas pegou quem? Cobradores de impostos. Ninguém queria, né? Meu Deus. Essa pessoa se junta ao grupo, né? E assim a gente faz na nossa vida. Começa a selecionar pessoas para fazer parte da nossa vida. E aí a gente não caminha para Jesus também. Então o que a gente vai falar juntos aqui, lembra disso, não sou eu, né? Nós vamos falar juntos aqui, é sobre isso, sobre caminhar juntos, sobre sermos verdadeiramente cristãos. E como o nosso carro-chefe, né? Eu fico muito usada na universidade, não sei de porque, gente, eu também canto junto com meu filho nas missas, tudo, mas sem letra, não sou ninguém. A música pode ser velha, eu posso cantar na peça, mas sem letra, não vai lá. Como o nosso carro-chefe, né, é Apocalipse 21:5, não é isso? Eu faço nova todas as coisas que comigo, para eles na frente usar isso, porque, gente, você é eterno. E não mudou. Então a gente vai cantar um pouquinho agora, né? Este faço nova todas as coisas. A gente fica com você, né? Pode ficar de pé.
144. Apocalipse, nós já entramos nele, então eu não vou passar de novo. Salmo 144. Apocalipse 21, né? Como assim? Apocalipse 21. É o nosso palestrante, né? Vamos assim. E o Evangelho de João 13. Versículo de 21 e 7. Isso. Aí depois do Salmo 44. Apocalipse 21, número 5. E por último, João 13. Versículo 31 e 35. Oi? Não precisa se preocupar com o meu trabalho, a gente fala de coisa. E não sentir medo por não conhecer a ordem na Bíblia. Tem gente que não vai aquela Bíblia sem marcação. Aqui não adianta muito, porque eu sou um pouquinho delicado de vez em quando. Mas já está muito estranho, eu tenho que procurar nele. Nós já vamos passar ainda em Apocalipse, né, por essa renovação completa. Faço nova todas as coisas. Deus não apenas ele conserta, mas ele faz tudo novo. Ele, esperando, né, superando os ciclos passados, ele nos renova o tempo todo. E tem uma palavra fiel, verdadeira. Ele faz uma promessa que é digna de confiança, garantindo um novo tempo e real. E a esperança de um novo começo, que é um convite para deixar para trás medos, culpas, aceitando essa nova fase, de nova todas as coisas. O que a gente pode pensar assim? Eu, se eu não me engano, foi o nosso irmão que deu a primeira palestra, Marcelo? Isso. Foi o Marcelo que disse assim, tá, gente, eu vou vestir minha mãe, né? Não, gente. Uma criatura de Deus. Perigosa, uma criatura de Deus. Quando a gente pensa em nova, todas as coisas, né, como ele falou, a gente repete muitas dores durante a nossa caminhada, né? Daquilo que a gente não consegue perdoar, daquilo que fazem com a gente repetidamente. Eu sou uma pessoa que vive primeiro na obediência, né? O que consiste a obediência? Deixar os olhos e seguir cegamente quem está mandando eu fazer? Não. Para que eu obedeça, eu preciso entender aquilo. Como que eu vou entender que outra pessoa está me falando se eu não conheço a pessoa, da onde vem essa regra, né? Para que eu possa obedecer? Eu preciso conhecer, que o Marcelo falou aqui. Que o Marcelo falou aqui durante, né, a pregação dele. Eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa de Cristo no meu irmão. Porque se eu não reconheço, como o Diácono falou, né, a gente sai daqui e bota lá, eu não digo olhando menos assim, né, mas bota Jesus no bolso, ou então guarda dentro do sapato para o ladrão levar. Já viu essa atitude? Alguém que bota o celular dentro do sapato, né, para correr o risco? Muita gente faz isso com Jesus. Sai da igreja, né, no louvor, numa adoração, numa alta, né, piedade, contemplação, passou na porta, às vezes nem passa na porta.
para o Brasil. E logo depois a gente conseguiu, com a coordenação dos estudantes, colocar, né, porque ainda a CPB não saiu, mas o do Rio de Janeiro, da Arquidiocese de Janeiro, foi atualizado para o nosso jeito de entender a catequese, porque isso precisa ser feito, né, porque são realidades diferentes, enfim. Então eu sigo o diretório. E o diretório tem uma regra clara, e que não foi um padre, não foi só o Dona Noemi, ou o Dom Capelão na época, agora é o Dom Joselito, nosso assessor, o nosso bispo assessor. Não foram eles que inventaram, até porque veio de Roma, Pontífice, Roma. E não foi o Papa que inventou, foi o colegiado. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana porque nós temos três pilares: a Bíblia, a Escritura, né? A tradição, que foi trazida da forma, né, de profetas, e temos uma outra coisa que tem que vigorar, que é o colegiado. Não gosto de estudar, não gosto do padre aquele, gosto de... Isso não interessa, qual é o meu gosto. Se eu estou dentro da Igreja Católica, eu tenho que seguir a Igreja. Enfim, eu já tenho uma situação ruim, não. E aí eu comecei a chorar, o diácono veio falar comigo, mas você tem que ser forte. Mas não é questão de ser forte. Porque forte nenhum de nós somos, né? A gente até pousa de forte em algumas situações, mas uma hora ou outra que ele vai nos derrubar. E a desobediência, principalmente as coisas da igreja, me deixam mal pra caramba. E aí eu comecei a chorar, fiquei mal, porque fui obrigada a fazer uma coisa que eu sei que está errada, mas com obediência, porque o sacerdote, o pároco, ele é quem determina o que acontece na palavra. Eu tive que obedecer, mas isso me contrariou. Isso são as dores que nós trazemos conosco. Muitas vezes nós somos obrigados a fazer aquilo que não gostamos ou não queremos, mas nós precisamos obedecer. E aí passa por e se faz mal em todas as coisas. Porque se eu não tenho fé e se eu não vivo como, eu não consigo me restaurar aquele perdão que o Massaro falou. Eu não consigo viver. E por que eu sou feliz com a minha igreja? Porque primeiro fui convidada para participar desse retiro que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Isso vai me restabelecer, né? Renovar as minhas forças estar aqui com vocês. A outra, porque uma coisa muito importante, é acompanhar a nossa igreja. Quem trabalha com a liturgia diária? Trabalha de verdade. O que é trabalhar? Não é só ler a leitura porque vai ler na missa ou porque é catequista. Quem é que usa a liturgia diária? Não é papel, não, gente. É o que a igreja está falando hoje. Quem sabe qual foi a leitura de hoje? Se não souber, também não é incrível. Tá? Isso. Isso. Tá, não precisa lembrar o versículo, porque isso aí eu nunca vou lembrar na vida. Eu sou preguiçosa mentalmente. Mas você lembra sobre o quê? Qual é o assunto? Isso. A primeira leitura, ela nos leva também a recordar essas provações, né, que vai nos produzir uma perseverança, né? Ela vai nos renovar para que a gente possa atualizar tudo aquilo que a gente viveu e como o Evangelho que a gente prossiga na nossa missão, né? E o Salmo também, ele diz, foi bom para mim ter sido provado, para que eu aprendesse os vossos mandamentos. Então, tudo que a gente passa na vida, toda aprovação, né, ela tem que servir para isso. Se ela não serve para que eu renove os meus votos com Deus, para que renove a minha fé, para que ele me fortaleça. E se ela não me leva ao aprendizado, eu tenho que voltar às origens. Eu tenho que olhar de novo com uma
uma atenção melhor para aquilo que eu estou recebendo, seja dentro da igreja missa, seja na catequese, se eu estou na minha caminhada, né? Eu preciso renovar, ou seja como formadora, né? Se eu estou como catequista, se eu estou como mestre, que eu também sou, muitas vezes sou provada também nisso, né? Eu preciso atualizar isso. E a melhor forma de fazer isso é lembrar que esse novo, essa nossa vida de provações, ela tem um caminho que foi traçado por Jesus muito antes da gente pensar em qualquer coisa, lembrar que ele passou pela Páscoa, né? Ele teve que, ele foi traído, né? Ele foi uma pessoa que amou tanto que o amor dele foi tão mal compreendido. Se falou também de servos que não, um profeta que não tem valor na sua terra, né? E ele teve esse mesmo, só falando de amor, só ajudando, só curando, ele teve que enfrentar a sua virtude. E assim somos nós. Lá em Apocalipse, né, a gente vê que João diz que há uma promessa de novo céu e uma nova terra. Ele desvia a cidade santa, a nova Jerusalém. Eis que faço nova todas as coisas. Vocês acreditam que essa nova Jerusalém é uma promessa que ainda vamos alcançar ou ela já existe aqui? Ainda alcançar? Isso, ela já começa aqui. Isso. Mas o que é viver a nova Jerusalém? Mas basta eu crer? Basta eu viver os mandamentos? E o que seria viver os mandamentos? Por exemplo, tem uma coisa que sempre me incomodou muito, quando a gente fala assim, quando a gente olha para os mandamentos. Não matar. O que significa isso na sua essência? É pegar uma arma e tirar a vida de alguém? Também. Né? Isso também. Mas é mais do que isso. É não palavras. Isso. Não falar uma palavra áspera com alguém. Não me dirigir como uma afronta para uma pessoa. Eu, como sou uma pessoa grande, negra, né? Para cima, de lado bem grande, e na maioria das vezes eu acredito. Tem pessoas, né, que olham para mim, eu lembro eu cheguei no escritório, onde eu estou há mais de 22 anos, chegou uma época da minha vida que eu me tornei gerente. E quando eu me tornei gerente, a maioria eram advogadas, né, brancas, e aí elas tinham esse preconceito de negra, né, ainda vai ser minha chefe. Né? A gente acha que ou quer ser enganado, que não existe o racismo, mas o racismo existe. Mas isso nunca me incomodou. Até porque eu sou bem abusada. Então o que eu tinha comigo? Se eu estou aqui e ela não, é porque eu fui mais capaz do que ela, né? Então se ela está incomodada comigo por eu ser negra, não vai me atingir de jeito nenhum, né? Mas isso lá quando eu era jovem, isso me servia de... Eu era uma pessoa arrogante, porque eu usava isso, né? Eu vou dizer que eu não uso, tipo assim, se eu vi uma situação meio esquisita,
se você é uma pessoa batizada, né, consciente da sua fé, já não chega perto de jeito nenhum. Ele vai tentar, ele vai ficar lá perturbando, né, ele vai ficar atiçando pessoas perto de você. Mas você tem que acreditar nesse amor que Jesus teve por nós e que nos salvou. Se você não acredita nisso, começa a sofrer, não é porque na hora a gente, né, como fala, né, tem sangue, é de carne, vai sentir, não é isso, não é deixar de sentir. Mas você precisa acreditar, ter fé que isso tudo foi renovado, essas coisas velhas de traição, desamor, dissabor mesmo, né, de não ter gosto, a gente escutar uma palavra ruim, isso afetar a gente nada mais íntimo nosso, ou mesmo nos pensamentos. Tem pessoas que conseguem, né, mexer no nosso pensamento e muda algumas vezes nosso entendimento e até às vezes o amor a Deus, né? Porque como é que ele renovou tudo e essas pessoas continuam, e a gente tem ouvido muito isso, né? O mundo está tão cruel, o mundo está tão violento, né? E não é todas as coisas, né? Foi renovado. Nós só estamos deixando de usar e a gente precisa voltar a usar isso, né? A Páscoa de Cristo, ela nasceu com toda essa novidade de mudança. A gente precisa conhecer essa fonte segura de tudo, que tudo nos renova nesse amor de Cristo. A palavra novo tem um significado diverso, desde os mais positivos aos mais negativos. Não se trata de novidade superficial, uma espécie de bolha que vai desaparecer de repente, né? Ou uma novidade que na sua originalidade ela vai se esvaziar ao longo do caminho. Nem se trata de coisas novas que resultam em mal. Trata-se de uma novidade que gera profundas e duradouras mudanças qualitativas para
traz isso para a gente? O Padre Zezinho, que eu costumo dizer que é o meu catequista maior, né? Quem eu aprendi a ser catequista, eu cresci com ele tem uma música muito bonita, vocês estão falando aí, se não conhecer, né? Depois pergunta para algumas pessoas mais jovens que não conhecem o Padre Zezinho. Mas é uma música muito cantada por alguns padres, né? Somente os mais antigos. Muito bom vai ficar muito melhor depois da pandemia. E
pandemia trouxe. E aí a gente ia começar a ver, então isso já existia. Preguiça das pessoas virem para a missa. Então, é uma coisa que a igreja está mudando muito hoje, né? A gente encontra, somente nós somos mestres, vamos levar a comunhão, e pessoas que não querem mais vir para a missa, ou porque isso um pai, ele não quer mais, né? Já passou da idade, está quietinho na vida dele, ele não quer mais ter esse contato com o ser humano, por conta da doença, né? Quando teve um médico também falando isso, quer dizer, as pessoas já tinham isso, e aí a doença veio animar. Preciso de 3 voluntários aqui rapidinho, porque eu só tenho 5 minutos. 3 voluntários rapidinho. Vou passar 5, tá? Aliás, 10. Vou para umas ideias. Tá bom? Mais um. Obrigada. Eu preciso que vocês fiquem na frente, né? Para que o povo possa ver o que vocês estão fazendo. Eu fico na frente. Ele está cometendo. Quero que vocês usem esse copo com a criatividade de vocês e transformem ele em alguma coisa. Façam aquilo que vocês quiserem. Tem que ser rapidinho, tá? 1 minuto. Transforme esse copo. Ou use esse copo, na verdade. Usa ele. Usa a sua criatividade. Pronto? Seu copo serve para quê agora? O que ele é? Parabéns para a fã dele, gente. Porta-terra. Um suporte para a planta. Quando a gente pensa em reciclagem, né? Valeu isso aqui. Mas o copo ele foi feito para isso? Não. Para virar uma flor, para ser porta-terra, ou mesmo um suporte? Para que o copo serve? Com exceção do copo dela, né? Apesar de que é porta-terra, ele vai ficar sujo, ela vai ficar lavando várias vezes, né? É o único que não perdeu a sua essência, porque ele está carregando alguma coisa. Mas o copo foi feito para beber água, certo? Do jeito que a gente está usando ele se transformou em coisas úteis, ok? Podem sentar e levar as suas criações. Ele ficou, né? Uma flor, um suporte, um porta-terra, mas ele perdeu a sua essência. Assim somos nós. Nós não podemos perder a nossa essência. Como o Diácono falou, né? Nós somos templo do Espírito Santo, somos ostensório, né? Nós precisamos ter Cristo dentro de nós. Quando a gente se transforma, seja por que for, porque ele achou mais bonitinho ter uma flor do que ter um copo parado lá fazendo nada, estava enfeitando. Ela copo lá à toa, precisa de copo de alguma coisa para colocar coisas, né? E sabe que às vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente se enche tanto de coisas, fica tão preocupado em absorver tanta coisa, que a gente perde a essência da nossa vida. Então, a gente precisa, assim, muito, mas muito, viver a nossa essência. Amar como Jesus amou, viver como ele viveu de verdade, amando, sentindo, se compadecendo do outro. Se compadecer não é ter pena, se compadecer é viver aquilo que o outro está vivendo de uma forma que a gente possa ajudar. Porque não adianta muito eu ver uma pessoa na rua e dar um copo d'água dela para ela, para resolver o problema dela na hora, mas você não tem uma preocupação para que ela saia daquele tipo de vida. Não adianta muito ficar dentro da igreja reclamando, por exemplo, reclamando lá do Ministério de Música, que canta a música errado, não é errado, mas eu faço as pessoas devem ter questão, né? Tem aquela veiazinha, aí faz as coisas do jeito errado e fica reclamando, né? Para não errar muito, eu sempre peço socorro, porque se refere a prioritério, né? A serviço, e música e socorro, que
E aí, quando uma coisa vem me atingir, ela atinge de forte, porque eu me enchi. Ou se eu me sirvo para suportar o outro. Como o nosso amigo que fez suporte para. Foi planta, né? Fez o suporte para planta, foi você, né? Eu servi para o outro. E aí eu perco a minha essência. Porque eu começo a ter a identidade do outro, alguma coisa vai me mudar, tirar minha característica, e o serviço que eu fui, aquilo que eu nasci para fazer. Eu preciso ter esse consciência e não mudar. Né? Seguir Jesus nos ensina que a gente precisa, né, amar uns aos outros. Que a gente precisa desse amor, mas é um amor que se refere ao amor de Cristo, não o meu amor cheio de defeitos, aquele amor que eu quero dar ao outro. Eu preciso manter a essência do amor, que é Cristo. No Antigo Testamento, nos é apresentado um modelo de amor que apenas formulava, né, o jeito de ser. E Jesus veio e nos deu uma referência, uma fonte. Tratar o amor sem limite, universal, capaz de transformar todas as circunstâncias generosas de morte em espaço onde a vida possa renascer. Lá no texto de Atos dos Apóstolos 14, depois vocês leem como meditação, não vai dar mais tempo para a gente. Atos dos Apóstolos 14, 21, 27. Os apóstolos tinham o desejo de proclamar o nome de Jesus, fonte de toda a novidade. São citadas 7 cidades, nas quais Paulo e Bernabé anunciam o Cristo glorioso e o novo mandamento de amor. Amar como Cristo amou é um desejo a ser cultivado permanentemente, mas transforma em fato o amor. Para transformar em fato o amor é preciso percorrer um caminho bem penoso, devido às fragilidades humanas. Por isso, Paulo e Bernabé propõem um sadio realismo para a vida cristã, encorajar os discípulos. Nós temos como missão, como missionários de Cristo, ser encorajadores, sermos esperança, mensageiros do amor. Quando o Catequista Brasil, que é um congresso para catequistas que reúne mais de 3.000 catequistas lá em São Paulo, na Casa da Mãe, eu estou desde a sétima edição, mas acho que o mais bonito, né, que o grupo promotor pegou foi esse, que está ligado ao nosso jubileu, né, do ano passado, e a gente já vive, né, isso aí, sermos mensageiros da esperança, mensageiros do amor. Não tem outro jeito de ser cristão se não for mensageiro desse amor. No livro de Apocalipse, a gente canta a glória dos que foram glorificados e renovados em Jesus Cristo. Ele quer unir todos em seu amor na cidade santa, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. Como nos convida no ano jubilar, período da esperança. Trata-se de uma esperança maravilhosa, sólida e que não decepciona. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono nos diz: eis que faço nova todas as coisas. A maior novidade é a ressurreição de Cristo. Ela é o início de toda uma série de coisas novas, nas quais participam os humanos, um mundo repleto de alegria, sem abusos de qualquer natureza, sem rancor e ódio. Deus curou a violência sofrida pela misericórdia, o perdão e a paz. Deus faz nova todas as coisas, sem precisar destruir nem matar. Para que vejamos esse esplendor, né, que eles falam na liturgia, para não viver um espetáculo, como o Jaco falou aqui para a gente, nós devemos viver uma fidelidade a esse amor. Eu trago uma outra música que talvez não seja conhecida de vocês, como eu falei, eu sou muito apaixonada pelo Padre Zezinho, e ele trabalha muito, né, as coisas franciscanas, pela essência dele. E essa música é
muito para a gente sobre esse ser simples, né? Parece uma coisa muito irreal, né? Porque a gente pensa nos trajes que fazem os votos de castidade, de entrega total, né? Como fala a música, os pés descalços, mas é para que a gente entenda que para que a gente consiga caminhar, eu preciso estar desprovido das proteções do mundo, né? Não que a gente vai caminhar descalço para dor o pé, eu consigo caminhar nem descalço sem chinelo, dói o pé. Mas que a gente não se proteja tanto, não se revista tanto de coisas que vão nos afastar do irmão. Para que a gente realmente viva essas novas coisas, para que elas nos transformem, eu preciso caminhar junto com o irmão. Eu preciso estar presente no dia a dia com ele. Participar das Santas Missas, estar nesse encontro com os irmãos diferentes, alguns iguais, outros iguais, diferentes. E não só isso, mas viver em comum com tudo que a igreja nos propõe. Nos encontros que a Arquidiocese nos promove, nos encontros que o próprio colegiado, que é a nossa CPB, por exemplo, eu não posso deixar de falar, não posso deixar de falar da campanha da fraternidade. Muita gente absorve a campanha da fraternidade como uma coisa ruim, porque quando ela é ecumênica, a pastora, não sei lá das contas, nem sei quem, nem quero saber, porque não me interessa isso, me interessa que a igreja está me pedindo. A campanha da fraternidade desse ano, ela está falando sobre questão de moradia, né? Sobre asfalto. Então é disso que eu preciso falar, é disso que eu preciso estar junto. Quando eu me blindo sobre coisas que eu não acredito ou que eu não concordo, nunca essa realidade vai vir até nós. Nunca teremos novas coisas, nunca seremos novos em nada. Porque eu vou estar sempre me blindando, eu vou estar sempre me resguardando das coisas do outro. E Jesus não veio aqui para propor isso para a gente. Ele não esteve aqui, ele não está aqui no Espírito Santo para ficar nos blindando. Nós precisamos sim sofrer, nós precisamos, para
pouco, eu juro que eu terminei, tá? É só uma vez. O que eu vi no caminho que eu fiquei, meus filhos, meu Deus do céu, meus filhos querem me prender com tornozeleira no quarto, porque eu sou meio louquinha, né? Ele não era mais tranquilo, ele só me dizia olhar, mas os outros dois ficam nada da vida comigo. Saí daqui, fui para a praça, nada de van, né? Cheguei lá, estava uma coisa bacana, tinha ilusão, o pessoal dançando forró, não sei o que, tinha funk no ar, forró no outro. Eu me diverti com tudo isso. E eu tentando no celular. Os filhos já estressados, passavam das 8 da noite, eu na rua. E onde eu não sabia onde estava, porque a primeira vez para cá, eu não conhecia aqui. Aí eu tentando nada, e dei um sinalzinho e entrou uma ligação de uma amiga, muito mais velhinha do que eu sou hoje. Porque os cabelos de fazer entregam um pouco, mas ela é muito mais velhinha e sempre me pede ajuda para pedir um Uber para ela. Eu falei, mas agora ela vai me ajudar. Pede um Uber para mim, onde está o lugar? Ela, mas eu não sei fazer isso, minha filha. Eu falei, depois de não sei quantos anos fazendo dança, você tem que saber fazer. Eu não ensinei, eu sempre fiz. A ligação caiu, algo que tinha de carga foi embora. Eu falei, vou andar. E toca levantar. E fui, não sei nem onde eu estava andando. Andei. Quando ficou tudo escuro, só com a luz da lua, que aí fica claro, já fico perto da escuridão, da lua, diferente, eu olhei, tinha um grupinho, um rapaz com uma lanterna na cabeça, e as meninas entrando no mato. Eu falei, caraca, montei uma coisa muito lindo isso, contei isso para os filhos, quase nada. Isso é coisa que você acha bonito? Não é bonito ou o que, mas eu achei interessante, né? Montando no meio do mato. Fui eu caminhando. Cheguei numa bifurcação. Você deve saber onde eu estou andando. Eu até agora não sei, tá? Porque hoje nós já estamos no caminho. Eu estou aqui um monte isso com você. Nossa, essa igreja está escondida. Eu falei, gente, eu juro que todo caminho que eu vim não era assim. Até eu com medo, eu não sei onde eu vou parar. Não medo do local, o medo de dar errado, né? Aí andei, parei numa bifurcação e tinha as duas fábricas, tinha uma na minha frente, uma guarita. Aí deu sinal no celular, aí eu desliguei para dar uma nova força no celular, liguei de novo. Aí meu mais novo, que é estressadíssimo, onde você está? Eu sei lá onde é que eu estou, mas que eu vou parar ali naquela guarita, vou dar uma carga no celular e ligo para você de novo. A senhora está na rua, a senhora não sabe nem onde é. Eu falei, calma que eu já volto. Aí caiu, fui lá, pegou o celular, conversei com o rapaz. A senhora não está muito bem, não. A senhora anda nesse escuridão aí, é perigoso. Eu falei, não vi perigo, não vi os cachorros vindo, mas também de boa. Quando o celular voltou, estavam os dois filhos, que ia ser muito tranquilo, né? Estava o mais velho, são 3 meninos. Hoje casado, mais velho, estava o mais velho na casa na época, namorada dele, ex-esposa, e o sogro dele atrás de ouvido gritando, a senhora não está onde? Perdida onde? Eu falei, continuo perdida, que eu não sei onde estou. Aí, como eu estava muito estressada, eu chamei o Uber e fui. Então, toda vez que eu falo que vou a um lugar e passo das 5, os dois já ficam me falando que eu vou me perder. Aí, quando eu falei para ele, eu falei o quê? Naquele lugar que eu me perdi. Então, gente, assim, foi só um madeira. Eu sinto muito no a gente ficar com ela tão estourada. Eu queria falar um pouco mais, né, passar a minha experiência para vocês mesmo, porque eu, enquanto Inês e catequista, eu sou muito feliz com a nossa igreja, porque em nenhum momento que eu vivo na minha vida de tristeza, não é que eu não fique triste, vocês vão me entender. Essa tristeza
Como é que eu faço isso? Se é que eu posso deixar uma dica para vocês. Sejam fiéis, verdadeiros e obedientes. Fiéis, verdadeiros e obedientes. Mesmo quando a dúvida vem. Sabe, Nossa Senhora perguntou, mas como você, mãe, se eu não tenho, não convivo com o homem? Ela só perguntou. Alguns padres dizem que ela teve dúvida. Eu não perguntei, eu não tive dúvida, não. Ela só perguntou para entender como isso ia acontecer. Mas não é por ter dúvida. Então, perguntar como que isso vai se acontecer, tá, mas eu faço isso como? Isso não é duvidar. Eu preciso conhecer, como disse o Marcelo, Eu preciso ter essa fé, como disse o diácono, eu preciso levar Jesus comigo sempre, em todo momento. E aí, tudo que vai vir não vai te abalar. Você vai sofrer? Vai, claro, como mãe, da primeira vez que ele precisou de uma transfusão, esse foi mais velho, eu tive que sair do hospital porque eu estava muito resfriado, estava na unidade máxima, não podia ficar com ele.